Olá, turma. Meu nome é João Vitor Lima Silva. Sou estudante do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Leonardo da Vinci. E hoje me encontro aqui na Escola de Ensino Fundamental Moisés Marques com a professora Josimeire Filgueira de Medeiros. Ela que é formada também no curso de Ciências Biológicas e vai contar um pouco da sua experiência aqui para a gente. Primeiramente, professora, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite e estar aqui nessa entrevista hoje. E eu gostaria de, para começarmos a nossa entrevista, qual é a sua formação acadêmica? Eu sou formada em Engenharia Agronômica, aí eu fiz a formação pedagógica em Ciências Biológicas e tenho pós-graduação em Práticas Pedagógicas do Ensino Superior, Gestão Ambiental com ênfase em laudos e perícias. Tenho também uma pós em Engenharia de Segurança do Trabalho e agora estou fazendo mais uma, que é Neuropsicopedagogia. Qual o tempo de experiência na docência? Faz uns 20 anos já que eu estou dando aula, porque mesmo quando eu fazia faculdade de agronomia, eu atuava sendo professora de ciências e matemática nas escolas particulares. Eu passei uns 10 anos dando aula na faculdade em cursos técnicos de segurança do trabalho e há 3 anos eu fui convocada para trabalhar na Prefeitura de Aracati como professora de ciências. Quais os recursos didáticos você mais utiliza em suas aulas? Como ciências, assim, é uma disciplina que a gente tem que trabalhar muito, a questão da prática, até para chamar a atenção dos alunos, além do material didático, do quadro, né? Às vezes a gente, assim, conta muito com a ajuda do projetor de imagens, para mostrar alguns vídeos, algumas experiências, e também a gente usa muitos recursos em sala, a gente traz materiais para fazer algumas experiências. Eu gosto muito de trabalhar essa parte assim lúdica, mas assim, eu aproveito muito o que tem na escola. Quando eu vou dar aula de calor, eu levo eles para a cozinha. Quando eu vou trabalhar misturas, aí eu trago, né, material assim, sal, água, óleo, né, para mostrar a questão da densidade. Então, assim, a gente tem que... Essa semana, né, inclusive eu trouxe algumas pedras, eu fui para a praia, eu coletei algumas rochas metamórficas, sedimentares para mostrar para eles. Então, assim, a própria disciplina, ela exige muito que a gente trabalhe muita questão visual, né, até porque são palavras bem complicadas e para eles poderem materializar, para eles poderem entender melhor assim o conteúdo, a gente busca, né, trazer bem muitos recursos para ficar até compreensível, assim, para eles poderem compreender o assunto. Você já utilizou um recurso inovador em suas aulas? Você já falou que sim, né? Qual o recurso e os desafios encontrados? Bem, no ensino fundamental, que eu estou trabalhando 3 anos, né? Os grandes desafios a qualificação dos alunos, porque eles chegam com uma defasagem muito grande em língua portuguesa, em matemática. A gente tem muito aluno no ensino fundamental 2 que não sabe ler. Então, assim, é muito complicado para nós da área de ciências, porque, assim, a gente não foi preparado para isso, para trabalhar a alfabetização do aluno. Então, a gente encontra muito essa dificuldade. A gente encontra muito a falta de recursos na própria escola, certo? Então, assim, eu acredito que muito dessa defasagem deles é muito também da questão familiar, que não chega muito junto, né? Então, para mim, os maiores desafios é isso, essa questão dessa deficiência que eles têm na língua portuguesa, porque a escola precisa de ter um apoio, um reforço, perceber quais são as crianças que não aprendem porque elas têm alguma deficiência. Então, essa parte da inclusão ainda ela é muito, deixa muito a desejar. Existe o profissional, existe, né, uma salinha ali com meia dúzia de recursos, mas ainda é muito deficiente. E nós, professores, também não fomos preparados para isso.
Se a gente quiser que a gente vá atrás, mas a gente assim não conta, pelo menos no serviço público, a gente não conta com o apoio, né, da gestão da Secretaria de Educação para trabalhar isso aí. Bom, professora, quais as habilidades mais importantes para um professor desenvolver no decorrer da sua formação? Olha, isso aí a gente só aprende fazendo, né? Não é receita de bolo. Cada profissional que ele tem que descobrir, certo? Eu trabalho muito a questão como é que eu posso dizer assim, da motivação. Eu gosto muito de trabalhar a questão da motivação, certo? Por isso que eu me desdobro, certo? Eu faço projetos de ciências e artes. Então, as habilidades, né? É bem essa assim. Primeira questão, nunca parar. A formação, ela é dinâmica. Então, a gente nunca pode parar no tempo, certo? E eu gosto muito de trabalhar assim a motivação deles, né? Então eu gosto muito de inovar. Como eu já falei, os colegas de mim dizem que eu não paro assim, eu fico só inventando coisas, mas é porque eu sei, através do estudo que eu tenho, da prática que eu tenho, que quanto mais a gente motiva esse aluno, quanto mais a gente traz coisas assim diferente, não é que a gente vai ser professor show, não, porque isso não é minha intenção. Mas quanto mais assim a gente faz com que aquele conhecimento ele seja significativo para o aluno, aquilo ali tem um significado para ele, certo? É mais interessante. A gente tem que ter essa habilidade de saber lidar com eles, de saber lidar aquela aula ali, né? De saber filtrar o que realmente é importante para eles, tá bom? Na vida e na questão acadêmica, então a gente tem que ter essa expertise, né? De entender que cada turma é uma realidade, é uma forma, é uma metodologia, é uma linguagem que a gente vai usar, certo? Então, assim, a gente tem que ter essa questão desse jogo de cintura. Professor, e para você, assim, quais são as 3 habilidades de maior destaque em você? As minhas maiores habilidades é busca de conhecimento. Então, assim, eu estou sempre tentando me aperfeiçoar, né? Eu estou sempre buscando uma formação, algo novo, né? Acompanhar aí revistas científicas, né? Procurar entender. Segundo, é é tentar se colocar no lugar deles, essa questão dessa empatia, né? Se colocar no lugar do aluno. E a questão de dinamizar, né? Ser dinâmica. E quando a gente vem para o ensino fundamental, a gente tem que trabalhar muito essa questão da disciplina. Tem que ficar muito claro para eles, né? Porque, assim, é diferente do ensino médio. O ensino médio, não, a gente consegue conversar com eles, né? Desenvolver melhor uma conversa, né? Aquele diálogo assim da amizade, mas o ensino fundamental é complicado. O ensino fundamental, inclusive assim, muitos deles não têm uma referência familiar. Eles são muito soltos, né? Muitos criados por avós. Então, tem que deixar muito claro quem é o professor que está ali à frente, certo? E quem é o papel do aluno, porque essa questão de igualar é complicado no ensino fundamental. Professora, como você visualiza a educação no cenário futuro? Como é a educação no cenário futuro? Olha, como eu sou muito assim, eu sou muito admiradora de Morin e de Paulo Freire, certo? Eu acho muito complicado esse modelo que nós temos hoje. E com Morin, eu acredito que a educação ela precisa passar por uma reforma. Não adianta ficar nesse discurso que antigamente o aluno era assim, porque hoje em dia é outra realidade. A gente não tem como voltar atrás, não volta. É outro mundo, é outra forma de comunicação, é outra criação. Então, eu acredito que é necessário
que é necessária a reforma dessa educação. Uma educação mais significativa, uma educação mais voltada para a questão das competências, certo? Uma educação que o aluno ele se sinta inserido. Muitas coisas que eu ensino, certo? Que eu sei que na vida do aluno, aquilo ali não vai fazer a menor diferença. Aquilo ali só vai servir para um dia ele fazer um Enem, uma coisa assim. Então, eu acredito que a educação, ela tem que ser, ela tem que passar por essa inovação, certo? Ela tem que ser mais voltada para a arte, ela tem que ser mais voltada para jogos, ela tem que ser uma educação que ela faça mais sentido, tá entendendo? Então, assim, essa é a minha visão. E eu acredito que se ela continuar nesse modelo, ela só vai falhar. É por isso que as estatísticas mostram que, por exemplo, 2030 vai faltar professor. Ninguém mais vai querer fazer essa faculdade. Por quê? Porque está muito cansativo. Está cansativo para o professor e para o aluno, certo? Bater uma grade anual, bater uma ementa, né? O aluno tem que saber aquilo ali. E quando a gente chega na sala de aula, a realidade é outra, como eu falei para você. A gente chega na sala de aula para dar licença, o aluno sabe ler. Como é que a gente vai fazer uma leitura? Como é que ele vai interpretar um texto se ele não sabe ler? Então, assim, é bem complicado. Então, a minha perspectiva para a questão do futuro é que haja uma reforma considerável no modelo, no formato, né? A questão das aulas. Eu acho que a escola, eu gosto muito dessa ideia do ensino integral, mas tem que ser um ensino integral que seja confortável para o aluno. Mais não, humanizada também. Não que canse, não, só aula, português, matemática. Não, né? Essa questão de achar só português e matemática é importante. Não é assim. Não é assim que a educação ela funciona. A educação ela é multidisciplinar. Então, a minha perspectiva para a educação é uma educação interdisciplinar. É uma educação mais humanizada. É uma educação mais voltada para a prática, para ouvir o aluno em si, porque eles têm muito a dizer. Até porque eu converso muito com eles, então eles têm muito a dizer. Então, assim, eu acredito nessa necessidade. Eu acho assim, todo mundo está vendo que está complicado a aula hoje em dia, a questão da indisciplina. Por quê? Porque é cansativo para eles, é muito chato. Então, assim, muda esse sistema, certo? Ver como é que vai ficar mais interessante. Muitas pessoas criticam isso, mas essa é a realidade. Ver o que fica mais interessante, por quê? Porque quando eu proponho para eles algo que eles vão construir, que eles vão fazer, eles se empolgam, então eles se envolvem. Mas quando é aquele modelo, vamos lá, fica todo mundo sentado, abre o livro na página tal, vamos ver conteúdo tal, é difícil. A senhora acha assim que a rapidez da tecnologia, das redes sociais afetam no conhecimento do aluno? Por exemplo, assim, é como se fosse na rotina, por exemplo, porque nas redes sociais, os vídeos mais rápidos, as conversas que estão cada vez mais rápidas entre eles, você acha que, tipo assim, quando o aluno chega no colégio, que vê aquela atividade mais devagar, fica sentado, assistindo aula, você acha que ele sofre para se acostumar a essa rotina? Com certeza. É muito, não é que eu estou falando assim, é proibido trazer o celular. Aí eles ficam ansiosos, né? Não pode estar com o celular, então fica muito ansioso. Então aquela aula é chata, então não rende. É isso que eu estou falando para vocês, a gente tem que acompanhar, né? A mudança, ela está existindo. Porque assim, a gente está no século XX e a educação está no século XVI. Está no século VI, né? Lá na Idade Média. Porque o modelo da sala da escola ainda é modelo militar. Sala de aula separada, gradeado. Isso é um modelo militar. Então, assim, é muito complicado mesmo. Então, precisa, sabe? Precisa dessa reforma de uma educação mais dinâmica, certo? Paulo Freire já dizia isso aí, essa questão de você... Do professor, ele mediar, porque o conhecimento ele já tem. A gente só vai mediar, certo? Não adianta a gente, eu vou trazer conhecimento para vocês. Não, o professor ele não traz conhecimento, ele media. Ele está lá.
Ele está lá ajudando a fazer o aluno compreender. Então, ele é o facilitador do conhecimento. Que metodologia de ensino poderá ser mais utilizada por um professor no futuro? A metodologia. Eu acredito que é a questão do fazer, certo? Deles colocarem mesmo a mão na massa, deles produzirem. A pesquisa é algo que, assim, que é muito urgente, certo? Botar isso para pesquisar, botar eles para debater. Assim, eu trabalho muito isso, assim, por exemplo, essa semana eu fiz um trabalho de pesquisa sobre as unidades de conservação do estado do Ceará. Então, eu falei para eles que tinha um site, eles escolhessem uma unidade e eles buscassem informação, fizessem um cartaz para apresentar para outras turmas. Então, aí eles, qual o sentido de fazer isso? Informar, que não adianta vocês pesquisarem e os outros alunos não. Então, assim, é uma metodologia bem interessante, porque eles acabam que eles gostam, porque eles aprendem aquilo ali, porque eles pesquisaram, e eles compartilham com os outros colegas. Então, eu sempre faço isso. Um aluno, oitavo ano, faz trabalho e apresenta para o nono. Né? Chamo os alunos da educação infantil. Então, na semana passada eu também fiz assim, eles fizeram uma maquete, e aí eu ia levando as turmas para ir visitando, e eles iam explicando. Então, assim, essa metodologia do pesquisar, né, que chama sala de aula invertida, a questão de você trazer o debate, eu gosto muito daquelas ilhas ilhas de estudo. Então, assim, é aquela coisa de botar eles para se mexer. Por quê? Como eles estão muito acostumados com o celular, ficar parado ouvindo é muito complicado para eles e para nós professores. A gente se cansa e eles se cansam também. Professora, para finalizar nossa entrevista, quais aspectos você considera importantes para a formação de um futuro professor? O professor, ele tem que estar se formando direto. Não existe isso, acabou a faculdade, não, ele tem que estar se buscar direto. Especializar cada vez mais. Especializar, né? Tem muitos cursos de formação. Eu pelo menos, assim, eu acho que eu tenho uns 100 cursos só feitos na internet, porque eu gosto muito do estudar EAD. Eu sou uma pessoa muito disciplinada nesse sentido, assim, então eu consigo fazer qualquer curso EAD porque eu sou muito disciplinada nesse sentido. O professor precisa se permitir se atualizar no sentido da tecnologia. Não adianta, sabe, assim, o professor ele não aderir à tecnologia, porque a tecnologia ela está aí e ela veio para ficar. Então, novos conhecimentos, certo? Novas didáticas. Eu também gosto muito de ouvi-los. Eu gosto muito de saber, assim, a questão da escuta. O que vocês estão afim? Por exemplo, hoje eu cheguei na sala de aula, eu vi no Instagram, negócio, fazendo umas florzinhas, né, que é Dia das Mães. Gente, eu vi isso aqui na Instagram, vocês querem fazer? Querem, pronto. Então, assim, é muito também democratizar isso, certo? Eu falei no início, o aluno ele tem que entender quem é que está no comando. Eles são ensino fundamental, eles precisam entender isso aí. Mas tem momento que a gente também democratiza. E aí, é interessante? Todo mundo concorda fazer? Né? Então, eu acredito que a primeira coisa que o professor tem que parar de dizer é que na minha época era assim. Que antigamente era melhor, não era. Né? Aí, quando eu estudava, bastava o professor olhar, bastava minha mãe olhar. Isso não funciona mais. Então, não adianta esse saudosismo ficar achando que antigamente era bom, que não era. E a gente está vivendo um outro tempo. Né? E a gente tem que viver nesse tempo. Então, o profissional, ele precisa se atualizar. E outra coisa, ele precisa trabalhar junto. Infelizmente, nas escolas que eu trabalho, né, é muito individualizado. E esse trabalho individualizado, ele é muito desgastante. Então, eu bato, assim, eu fico tentando trabalhar coletivamente com meus colegas, mas é muito complicado, né? Sair da zona de conforto. Mas o trabalho interdisciplinar, ele é fundamental, né? O professor de português que desenvolve o trabalho junto com o professor de projeto integrador, quando de matemática, eu sinto muita falta disso.
Porque isso é muito, muito importante. Assim, às vezes, por exemplo, se eu for dar aula de educação ambiental, se eu falar alguma coisa assim, geografia, então, isso é muito complicado na cabeça dele. Então, eles precisam desmistificar isso aí, e que o conhecimento é individualizado. Se na nossa vida diária o conhecimento ele é todo misturado, na escola ele também deveria ter essa disciplinaridade. Então, eu espero que no futuro, né, os profissionais de educação, eles possam trabalhar de uma forma mais inteirada, não tão individualizada como está aí. Professora, novamente gostaria de agradecer a senhora ter nos recebido aqui para essa entrevista. E para finalizar, gostaria de saber se a senhora autoriza o uso desse áudio para fins educacionais da instituição Uniaselv. Sim,